O milionário jurou que faria daquela mulher sua esposa, mas na lua de mel, descobriu que ela nunca havia estado com ninguém. E o que ele disse para ela? Marcelo Ferreira sempre foi aquele cara que todo mundo olhava e pensava: esse aí tem a vida ganha. E tinha mesmo. Filho de um dos maiores empresários do ramo da construção no Brasil, cresceu cercado de tudo o que o dinheiro pode comprar. Morava numa cobertura em São Paulo que mais parecia um hotel de luxo, com piscina na varanda, elevador panorâmico e vista pro Ibirapuera. Era comum ele acordar num dia comum da semana, abrir a cortina de vidro do quarto e ver helicóptero sobrevoando a cidade como se estivesse num filme. Só que aquilo tudo, para ele, era só rotina. Desde novo, Marcelo chamava atenção. Alto, cabelo escuro sempre cortado na régua, barba por fazer no estilo certinho. Corpo malhado como quem não pula um dia de academia. Mas o que mais marcava era o jeito confiante dele. Parecia que ele andava como quem sabe que o mundo gira ao redor dele. E, para falar a verdade, muita gente fazia o mundo girar ao redor dele mesmo. Mulheres lindas disputavam um espaço ao lado dele nas festas. Donos de empresas queriam fazer negócio só para dizer que estavam ligados ao nome Ferreira. Influenciadores postavam foto com ele só para ganhar seguidor. Apesar de tudo isso, Marcelo não era aquele playboy irresponsável. Trabalhava feito louco. Herdou a empresa do pai, mas fez questão de expandir, investir em novos setores, viajar o mundo para fechar parcerias. Não era raro ele passar semanas em Dubai, Londres ou Miami resolvendo alguma coisa. Só que por trás desse ritmo acelerado, tinha um vazio que nem ele sabia explicar. Já teve carros dos mais caros, relógios que custavam mais do que apartamentos, viagens de jato particular para ilhas que ninguém nem conhece. Já namorou modelos, atrizes, influencers, mas sempre terminava. No começo era empolgação, depois vinha o tédio, e no fim, ele percebia que elas gostavam mais da conta bancária dele do que dele mesmo. Os amigos mais próximos viviam dizendo que ele era exigente demais, que ninguém ia aguentar o estilo de vida dele. Mas o que Marcelo não falava pra ninguém era que ele queria algo mais. Não sabia bem o quê. Só sabia que nenhuma daquelas festas cheias de gente, nenhum daqueles brindes com champanhe caro, fazia ele se sentir inteiro. Tinha dias em que ele olhava no espelho e não via ninguém de verdade ali. Só via o empresário de sucesso, o cara da revista, o rosto estampado nas colunas sociais. Mas e o Marcelo mesmo, o cara por trás da imagem? Nas redes sociais, ele era o símbolo da vida, perfeita. Cada foto mais bem produzida que a outra. Uma vez num iate em Angra, outra numa Ferrari em Mônaco, depois numa cobertura em Nova York. Mas quando a câmera desligava, a risada sumia. Marcelo passava muito tempo sozinho, mesmo cercado de gente. Às vezes, ele saía para jantar com 10 pessoas e voltava se sentindo mais vazio do que se tivesse comido um hambúrguer sozinho numa lanchonete qualquer. Na empresa, ninguém ousava contrariar. Era respeitado, temido e admirado ao mesmo tempo. Os funcionários se matavam para agradar. Os sócios obedeciam sem contestar. Mas Marcelo era bom de negócio. Sabia negociar, cortar na hora certa, fazer crescer. Tinha faro para dinheiro. E era aí que todo mundo achava que estava o segredo do sucesso dele. Só que o que ninguém sabia era que o maior talento dele não era lidar com números. Era esconder o quanto ele se sentia sozinho. Teve um tempo que ele até tentou mudar. Chegou a namorar uma arquiteta, mais velha, que dizia que não ligava para dinheiro. Marcelo até acreditou. Levava ela para lugares simples, dava presentes sem valor, testava. Mas depois de um tempo, ela pediu uma bolsa caríssima, daquelas que tem lista de espera de meses. Disse que era um mimo que ela merecia. Ele terminou ali mesmo. Desde então, só vivia de encontros casuais, viagens com pessoas que ele mal lembrava o nome depois de uma semana. Foi ficando cada vez mais cético, mais fechado, mais frio, até que um dia, por causa de uma propriedade esquecida no interior de Minas, ele teve que viajar para resolver uma pendência. O lugar era longe, pacato, sem sinal de celular direito. Marcelo odiava esse tipo de viagem,
mas precisava assinar uns papéis, conversar com o advogado da região, ver de perto a situação da fazenda. Não imaginava que a saída ao interior, que era só para ser um bate-volta chato e sem graça, ia virar o início de uma virada completa na vida dele. Naquele fim de semana, ele conheceu alguém que não sabia quem ele era. Não fazia ideia da fortuna dele, da fama, dos carros. E o pior, ou melhor, nem se importava. Pela primeira vez, Marcelo sentiu que alguém olhava para ele sem querer nada em troca. E aquilo mexeu mais com ele do que qualquer bilhete de amor, qualquer presente caro, qualquer jato particular voando sobre a cidade. Só que ele ainda não sabia. Ainda era cedo para entender o tamanho da mudança que essa pessoa ia trazer. E mais, cedo ainda para imaginar o que o esperava no fim dessa história, porque por mais que ele tivesse controle sobre tudo na vida, não fazia ideia do segredo que estava prestes a descobrir. Marcelo chegou naquela cidadezinha achando que ia resolver tudo em 1 ou 2 dias. Era um lugar pequeno, cercado de mato e estrada de terra. Assim que desceu do carro, o calor bateu forte no rosto. O sinal do celular já tinha sumido há meia hora. Ele bufou, colocou os óculos escuros e foi direto para a pensão onde o advogado tinha reservado um quarto para ele. O quarto era simples, cama de madeira, ventilador barulhento e um cheiro de lavanda misturado com poeira antiga. Ele odiava aquilo, mas aguentava calado. Era só um serviço chato que precisava ser feito. No fim da tarde, resolveram marcar a reunião com o advogado e o dono das terras vizinhas num prédio da prefeitura. Marcelo foi andando até lá. Passou por uma praça com bancos de cimento, crianças correndo descalças e um senhor vendendo picolé numa bicicleta adaptada. Era um cenário que ele não via há anos. Gente normal, fazendo coisas normais. Quase se sentiu um intruso. No meio do caminho parou para pedir informação. Tinha se confundido com as ruas. Todas pareciam iguais. Foi aí que ele viu ela pela primeira vez. Júlia. Cabelo preso num coque bagunçado, camisa clara com as mangas dobradas e uma saia longa. Tava na porta da escola municipal, com uma pilha de papéis na mão. Ele pensou que fosse secretária ou funcionária da limpeza. Perguntou se ela sabia onde ficava o prédio da prefeitura. Ela nem levantou a cabeça direito, só apontou com a caneta. Desce mais 2 ruas e vira à esquerda, e voltou para os papéis. Marcelo agradeceu, mas ficou parado olhando. Ela não perguntou quem ele era, não reconheceu o rosto dele, não puxou papo, não deu um sorriso simpático, nada. Como se ele fosse só mais um qualquer passando por ali. Aquilo ficou na cabeça dele o resto do dia. Mais tarde, no jantar da pensão, ela apareceu de novo. Sentou numa mesa no canto com uma mulher mais velha, que parecia ser a mãe. Conversavam baixo, com calma. Marcelo, de longe, reparou no jeito que ela falava, nos gestos simples. Nenhum acessório chamativo, nada de maquiagem pesada, nenhum celular à vista. Era o completo oposto do que ele conhecia. E por algum motivo que ele ainda não sabia explicar, isso mexeu com ele. No dia seguinte, depois de resolver parte dos documentos da fazenda, ele deu uma volta na cidade. Achou uma desculpa qualquer para passar na frente da escola de novo. Ela estava lá, sentada num banco de cimento lendo um livro. Marcelo parou, puxou o assunto. Perguntou o que ela estava lendo. Ela mostrou a capa. Era um romance nacional, daqueles que contam histórias do interior. Ele comentou alguma coisa meio forçada, tentando parecer interessado. Júlia riu de leve e perguntou se ele realmente gostava de ler ou se estava só tentando puxar papo. Marcelo, sem graça, admitiu que não lia muito. A conversa seguiu ali, mesmo. Nada de clima de paquera. Ela falava com ele como se estivesse falando com qualquer pessoa da rua. Não fazia questão de agradar, nem tentava impressionar. Falava com firmeza, com um jeito meio direto que Marcelo não estava acostumado. Ela disse que era professora do ensino fundamental, que dava aula para crianças de 6 a 10 anos, que cuidava da mãe sozinha e que não saía muito da cidade. Também contou que nunca teve vontade de viver em São Paulo ou em lugar grande. Disse que gostava do sossego ali, da simplicidade, do silêncio. Marcelo escutava tudo como quem escuta uma língua nova.
Era outro mundo. Um mundo que ele nunca prestou atenção. Nos dias seguintes, Marcelo inventou desculpas para adiar a volta. Disse que precisava verificar umas cercas da fazenda, revisar uns papéis, falar com mais gente da região. A verdade é que ele só queria ficar mais perto de Júlia. Passava as manhãs andando pelo centro da cidade, esperando esbarrar com ela. E de tanto insistir, ela acabou aceitando tomar um café com ele na padaria da praça. A conversa foi ficando mais solta, mais leve. Marcelo falou da vida dele, mas de um jeito que não falava com ninguém. Pela primeira vez, não tentou mostrar poder, nem impressionar com histórias de viagens ou negócios. Contou que estava cansado, que não sabia mais em quem confiar, que tudo na vida dele parecia ter virado palco. Júlia ouviu sem interromper e disse que às vezes o silêncio assusta, mas é no silêncio que a gente se encontra. Depois daquele café, tudo mudou. Marcelo começou a olhar para a cidade com outros olhos. Começou a entender o ritmo lento, a graça das coisas pequenas, o valor de um dia sem pressa, e começou a olhar para Júlia com um sentimento que ele não conseguia nomear. Não era só interesse. Era um tipo de respeito, de admiração, de curiosidade também. Ela era diferente de tudo que ele conhecia, e ele, que sempre teve tudo, agora sentia que finalmente tinha encontrado alguma coisa que não podia comprar. Marcelo voltou para São Paulo com a cabeça longe. O corpo estava ali, sentado na mesa de reuniões, ouvindo gente falar sobre números, contratos, gráficos, mas a cabeça dele estava naquele café da praça, naquele banco de cimento, naquela conversa leve com Júlia. Ele tentava fingir que tudo estava como sempre, mas não estava. E quanto mais ele tentava empurrar aquilo para longe, mais ela voltava, para perto. Passou o dia inteiro respondendo mensagens sem vontade, ignorando chamadas, e no fim da tarde fez algo que não costumava fazer. Ligou para a pensão da cidade onde tinha ficado. Perguntou se poderia reservar um quarto para o fim de semana. Disse que tinha assuntos pendentes com o advogado. Era mentira. O negócio da fazenda já estava resolvido. Mas ele queria voltar. Queria ver se aquele sentimento era real ou só coisa da cabeça. Chegando lá de novo, o clima já era outro. A cidade parecia menor, mais familiar. Ele foi direto até a escola, mas Júlia não estava lá. Resolveu ir até a praça. Nada também. Ficou dando voltas sem rumo, até que a viu saindo de um mercadinho com 2 sacolas. Ele parou o carro, do outro lado da rua, e ficou observando. Pensou em descer, mas achou que ia parecer estranho. No fim, tomou coragem e desceu. Chamou o nome dela. Ela olhou com surpresa, mas não sorriu. Você de novo? Marcelo deu um sorriso sem graça e respondeu. Acho que deixei uns papéis da fazenda com o advogado. Aproveitei para voltar. Ela continuou andando, e ele foi acompanhando. Conversaram. Um pouco. Nada muito profundo. Ela estava mais seca do que da última vez. Marcelo percebeu e tentou quebrar o gelo. Contou uma piada sem graça. Ela nem riu. Perguntou se podiam tomar um café outro dia. Ela disse que talvez. Mas tinha algo diferente nela. Como se estivesse colocando um muro entre eles. Mesmo assim, Marcelo insistiu. Nos dias seguintes, voltou a aparecer na escola, passou a comprar pão todo dia na mesma padaria que ela ia. Até começou a frequentar a igreja da cidade só para ver se esbarrava com ela. E foi aí que começou a perceber outras coisas. Viu que ela era querida por todo mundo. As crianças corriam para abraçar quando a viam. Os velhinhos do banco da praça sempre puxavam assunto com ela. O pessoal da padaria fazia piada, perguntava da mãe dela, se oferecia para carregar as compras. Júlia era enraizada ali. Tinha uma vida inteira naquele lugar. E o mais louco era que, quanto mais ele via isso, mais ele queria saber dela. Queria saber o que ela gostava de fazer nas horas vagas, quais filmes via, se já tinha se apaixonado antes, se já teve o coração partido. Mas ela não dava muito espaço. Conversava, mas sempre com um pé atrás. E isso deixava Marcelo ainda mais curioso. Uma noite, ele foi até a lanchonete onde a cidade toda ia comer pastel. Júlia estava lá com uma amiga. Ele chegou de surpresa, puxou uma cadeira e se sentou. As duas ficaram meio sem graça, mas deixaram. A conversa começou meio truncada, mas depois de um tempo,
Rolou uma brincadeira, uma risada, uma troca de olhares diferente. Marcelo percebeu que ela estava relaxando, aos poucos. Depois que a amiga foi embora, eles continuaram ali, sozinhos. Marcelo perguntou por que ela era tão fechada. Júlia ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu: "É que eu não sou de confiar fácil. E você parece de um mundo que não tem nada a ver com o meu." Marcelo pensou um pouco e disse: "E se eu não quiser voltar para o meu mundo?" Ela riu. Uma risada leve, meio surpresa. Mas logo mudou de assunto. Perguntou o que ele fazia de verdade. Disse que não acreditava muito nessa história de empresário cansado da cidade grande. Marcelo, pela primeira vez em muito tempo, falou a verdade. Contou sobre a empresa, o nome do pai, os negócios, tudo. Esperava alguma reação. Um brilho nos olhos, uma pergunta curiosa, algo do tipo: "Nossa, então você é rico?" Mas Júlia só fez que sim com a cabeça e disse: "Já imaginava que você não era só mais um cara qualquer", mas o tom dela era calmo. Não tinha nem surpresa, nem empolgação. Era como se aquilo não fizesse diferença. E foi aí que Marcelo sentiu algo diferente no peito. Era como se ele tivesse, finalmente, sido visto como ele mesmo. Não como o Marcelo Ferreira, o empresário, o milionário, o cara da internet. Mas como Marcelo, só isso. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Ficou lembrando de cada resposta dela, de cada gesto. E uma pergunta ficou martelando na cabeça. Por que ela não se impressionava com nada disso? Por que ela era tão diferente? Era como se tivesse algo ali, escondido, que ele ainda não entendia. Mas sabia que queria descobrir. Sabia que não ia conseguir ficar longe dela. A curiosidade virou vontade. A vontade virou necessidade. Marcelo não queria só saber mais sobre Júlia. Ele queria estar perto. Queria fazer parte da vida dela. E sem perceber, já não era ele que estava no controle. Pela primeira vez, era ele quem queria ser escolhido, e não o contrário. Marcelo acordou naquele sábado com uma certeza diferente. Tinha dormido mal, sonhado com cenas que não faziam muito sentido. Mas uma coisa ficou clara quando abriu os olhos. Ele não queria mais só esbarrar com Júlia de vez em quando, fingir que estava na cidade por acaso, ou esperar que as coisas simplesmente acontecessem. Não. Ele queria mesmo conquistar ela, fazer com que ela olhasse para ele de um jeito diferente. Não como o cara que veio da cidade grande, mas como alguém que ela pudesse confiar. E quem sabe, amar. Na cabeça dele, não adiantava mais jogar charme, bancar o interessante ou fingir que não estava nem aí. Aquilo funcionava com outras mulheres, mas com Júlia era diferente. Ele sabia que ela percebia tudo, que lia nas entrelinhas, que sacava quando alguém não estava sendo verdadeiro. Então a única saída era jogar limpo, se entregar de verdade. E isso, para Marcelo, era algo completamente novo. Começou o dia indo até o centro da cidade. Comprou umas frutas frescas, pão caseiro, e passou numa floricultura pequena que tinha ali. Não escolheu buquê gigante, nem rosa vermelha. Pegou um raminho simples de lavanda com um bilhete escrito à mão. Não sou bom com palavras, mas sou bom em tentar. Aceita um café comigo hoje à tarde? Foi até a escola. Sabia que ela estaria lá, mesmo sendo sábado. Ela dava reforço para os alunos mais fracos no contraturno. Esperou do lado de fora, sentado num banco. Quando ela saiu, tomou de um susto ao vê-lo ali com as flores na mão. Ficou sem jeito, olhou em volta, como se tentasse entender se aquilo era mesmo real. Ele só esticou a mão com o ramo e o bilhete. Ela pegou, leu em silêncio e só disse: "Às 4, na padaria." Às 4 em ponto, ele já estava lá, na mesma mesinha de sempre. Ela chegou no horário, sem maquiagem, cabelo preso num coque rápido, roupa simples como sempre. Sentou, pediu um café com leite e um pão na chapa. Ele pediu o mesmo. E aí, os dois ficaram em silêncio por uns segundos. Mas não foi aquele silêncio constrangedor. Foi um silêncio confortável, de quem está sentindo que alguma coisa diferente está começando.
Marcelo começou a falar, sem rodeio. Disse que não sabia muito bem como lidar com tudo aquilo, que era acostumado a viver cercado de gente que queria algo dele, e que, pela primeira vez, queria dar algo de verdade para alguém. Que queria estar ali por ela, com ela. Disse também que não sabia quanto tempo ia conseguir ficar na cidade, mas que estava disposto a dar um jeito, a fazer as coisas funcionarem, mesmo que fosse difícil. Júlia ouviu tudo, com os olhos atentos, mas sem muita reação. Quando ele terminou, ela respirou fundo e disse: "Eu não sou fácil. Tenho muita coisa aqui dentro que nem eu entendo direito. Mas se for para tentar, que seja de verdade." Marcelo assentiu com a cabeça. Não precisava de mais nada naquele momento. A partir daquele dia, ele começou a mudar a rotina. Passava parte da semana em São Paulo, resolvendo as pendências da empresa, e corria para a cidade dela no fim de semana. Começou a conhecer os vizinhos, os alunos, os professores da escola. Participou de uma festa junina da cidade, vestiu camisa xadrez, dançou quadrilha e ainda ganhou um prêmio de melhor figurino improvisado. Júlia ria como ele nunca tinha visto antes. E era essa risada que fazia tudo valer a pena. Mesmo com tudo, indo bem, ele sentia que ainda havia uma parede entre eles. Algo que ela não falava. Um pedaço da vida dela que parecia escondido. Mas não forçava. Esperava. Sabia que se forçasse, ela podia se fechar de novo. Então, em vez de perguntas, oferecia presença. Estava ali. Levava a mãe dela no médico, ajudava a carregar compras, sentava para ver novela com elas. E aos poucos, Júlia foi relaxando mais. Sorria mais, falava mais, deixava ele entrar. Um dia, os dois estavam sentados na varanda da casa dela, vendo o céu cheio de estrelas. Marcelo, comentou. Sabia que nunca tinha parado para olhar o céu desse jeito? Ela respondeu. Talvez você nunca tivesse parado. Ponto. Ele riu. E nesse riso tinha tudo. Tinha a entrega dele, o jeito novo de viver, o coração que começava a mudar. Ali, sem celular na mão, sem barulho de cidade, sem ninguém pedindo, nada em troca, Marcelo sentia paz. E era uma paz que ele nunca tinha comprado, nem conseguido com viagens caras. Era uma paz que vinha só de estar ali, do lado dela. Os amigos em São Paulo começaram a notar a diferença. Marcelo não queria mais sair toda semana, não ia mais nas festas, não respondia mais o grupo no WhatsApp com aquela empolgação de antes. Quando perguntavam o que estava acontecendo, ele só dizia: "Tô vivendo." E ninguém entendia, porque para quem sempre teve tudo, viver parecia pouco. Mas para ele, agora, era tudo. A empresa continuava funcionando, o dinheiro continuava entrando, mas a cabeça dele já não estava mais focada em lucro, expansão ou números. Ele estava aprendendo a cozinhar feijão com a mãe da Júlia, aprendendo a cuidar de planta, tentando entender como funcionava a horta no quintal, coisas que ele nunca imaginou fazer. E o mais doido é que ele se sentia mais inteiro ali do que em qualquer lugar chique onde já esteve. Porque agora, ele não estava tentando impressionar ninguém. Estava só sendo ele. E pela primeira vez, isso parecia ser o suficiente. Marcelo não percebeu o exato momento em que começou a gostar de ficar naquela cidadezinha. Só foi acontecendo. Aquele lugar que ele achava sem graça no começo, passou a ter um monte de significado. Era o cheiro do café passado na hora na padaria, o barulho das crianças brincando na praça, o sino da igreja tocando no meio da tarde. Mas mais que isso, era o jeito como ele se sentia ali. Pela primeira vez, ele se sentia leve. Júlia também foi mudando. Aos poucos, sem pressa, sem aviso. No começo, era mais séria, mais desconfiada. Não dava muito espaço. Mas depois que Marcelo mostrou que não estava ali só de passagem, ela foi se abrindo. Começou a contar pequenas histórias do dia, falou sobre os alunos, sobre os medos dela, sobre os sonhos que tinha deixado para depois. Ele ouvia tudo com atenção, como se cada palavra dela fosse uma chave para entender um pouco mais daquele mundo que ele nunca tinha vivido. Numa dessas conversas,
ela contou que gostava de desenhar, mas que fazia anos que não pegava num lápis de verdade. Disse que adorava pintar quando era mais nova, mas que tinha parado depois que a vida ficou corrida demais. No dia seguinte, Marcelo apareceu com um caderno novo e uma caixa de lápis de cor. Não disse nada, só deixou em cima da mesa da cozinha. Júlia sorriu daquele jeito que só ela tinha, discreto, meio sem jeito, mas cheio de sentimento. Eles começaram a criar uma rotina juntos, sem nem perceber. Um ajudava o outro nas tarefas mais simples. Ele lavava a louça, ela secava. Ela cozinhava, ele cortava os legumes. Às vezes, saíam para caminhar sem rumo, só para conversar. Outras vezes, ficavam sentados na varanda vendo o tempo passar. E Marcelo, que vivia numa correria sem fim, descobriu que não fazer nada também podia ser gostoso. A mãe de Júlia começou a se apegar a ele. Dona Neuza era daquelas senhoras calmas, com fala mansa, que não perdia uma novela e sabia exatamente a hora certa de botar o arroz no fogo. Ela dizia que Marcelo lembrava o marido dela quando era novo. Ele se sentia acolhido ali, como se aquela casa simples tivesse virado um refúgio. E era isso mesmo. Um refúgio de tudo o que ele tinha deixado para trás. Os dois estavam cada vez mais próximos, mas ainda não tinham falado sobre o que eram. Nenhum dos dois disse que estavam namorando, nem prometeram nada. Mas estava claro que era mais que amizade. O jeito que se olhavam, o cuidado que tinham um com o outro, a saudade que bate quando ele voltava para São Paulo, tudo mostrava que alguma coisa muito real estava nascendo ali. Um dia, ela acordou com febre. Marcelo cancelou todos os compromissos, foi até a farmácia da cidade, comprou remédio, fez chá de limão com mel, mesmo errando a dose. Colocou uma toalha molhada na testa dela e ficou ali, do lado da cama, a noite inteira. Quando ela acordou no meio da madrugada e viu ele ali, cochilando numa cadeira dura, com a cabeça pendendo pro lado, ela entendeu que aquele homem era diferente de todos os que já tinham passado pela vida dela. E ele também estava entendendo um monte de coisa. Pela primeira vez, não tinha medo de mostrar fraqueza, não precisava fingir que era forte o tempo todo. Quando estava com ela, Marcelo podia ser só Marcelo, sem personagem, sem armadura. E isso era novo. Era bom. Claro que nem tudo era fácil. Tinha dias em que ele se sentia meio perdido. A rotina da cidade era lenta, às vezes parada demais para alguém que sempre viveu correndo. E ela às vezes ainda ficava na defensiva, como se tivesse medo de se entregar de vez. Mas mesmo com esses momentos, os dois seguiam juntos, aprendendo a lidar com as diferenças, se conhecendo melhor, descobrindo um no outro um espaço que nenhum dos dois sabia que existia. Teve uma noite em especial que marcou. Era aniversário dela. Marcelo fez questão de organizar tudo em segredo. Juntou os vizinhos, os amigos da escola, preparou um jantar no quintal da casa com luzinhas penduradas, nas árvores e bolo de morango que ele mesmo encomendou na padaria. Quando Júlia chegou e viu tudo aquilo, ficou sem reação. Só olhou para ele com os olhos cheios de água e disse: "Eu nunca tive nada assim." Marcelo segurou a mão dela e respondeu: "Também não." Eles não precisavam de muito. Um prato de comida caseira, um rádio tocando música brega no fundo, uma rede para deitar no fim do dia. O luxo não fazia falta. O que fazia diferença era o jeito como se olhavam, como se escutavam, como se respeitavam. Na cabeça dele, uma coisa era certa. Ele já tinha conhecido mulheres de todo tipo, bonitas, famosas, viajadas. Mas nenhuma tinha feito ele sentir o que Júlia fazia, porque ela não queria saber do que ele tinha. Ela queria saber quem ele era, e isso mudava tudo. Se Marcelo achava que estava tudo indo bem demais para ser verdade, ele ainda não tinha falado com a família dele. Foi num domingo à tarde, daqueles em que São Paulo parece uma panela de pressão, quente, abafada e cheia, de buzina. Ele estava na casa da mãe, Dona Celina, uma mulher elegante, cabelo sempre arrumado, unhas feitas toda semana e opinião formada sobre tudo. Ao lado dela, a irmã dele, Bianca, ainda mais afiada, com um ar de superioridade que parecia colado no rosto desde sempre.
Os três estavam tomando café da tarde, quando Marcelo comentou que estava passando mais tempo fora da cidade, conhecendo alguém. Falou o nome de Júlia e contou um pouco sobre ela. Simples, professora. Morava com a mãe. Vida tranquila no interior. Foi só isso, mas bastou. A mãe dele fez uma careta leve, daquelas que não precisam de som para dizer tudo. Levantou a sobrancelha e disse no tom mais controlado possível: Professora de cidade pequena? É sério isso, Marcelo? Ele respondeu que sim, que ela era incrível, que fazia ele se sentir em paz como nunca antes. A mãe deu um gole no café e soltou uma pergunta que cortou o ar. Ela sabe quem você é? Marcelo respondeu de cara. Ela sabe, mas não liga pra isso. Foi então que Bianca entrou no jogo, com o jeito debochado que ela sempre teve. Claro que não liga. É sempre assim no começo. Daqui a pouco ela vai querer um carro, uma casa, uma conta conjunta. Marcelo ficou em silêncio por um segundo. Depois soltou firme. Ela nunca me pediu nada. Nunca. Nem uma bala. Bianca deu um sorriso torto, cruzou os braços e disse: Isso é o que elas fazem, Marcelo. Fingem que não. Ligam. Mas é tudo jogada. Você já devia ter aprendido. A conversa terminou ali. Não valia a pena continuar. Marcelo sabia que tentar explicar para elas era perder tempo. Elas viviam num mundo onde tudo tinha um valor, um preço, uma etiqueta. Onde ninguém fazia nada sem querer algo em troca. Era impossível na cabeça delas acreditar que uma mulher, como Júlia, pudesse amar alguém como ele sem interesse. Só por ele ser quem era. Nos dias seguintes, Marcelo tentou deixar isso para lá, mas não conseguiu. Começou a pensar em tudo que Júlia fazia. Cada gesto, cada palavra. Procurava sinal de que ela pudesse estar fingindo, se aproveitando. Mas não encontrava nada. Ela continuava igual, simples, direta, sem rodeios. Continuava pagando o próprio café, não deixava ele gastar com bobagens e se recusava a aceitar qualquer tipo de mimo exagerado. Mesmo assim, o veneno da dúvida já tinha entrado. Aquelas palavras da família estavam ali, incomodando. E o pior era que Marcelo conhecia esse mundo. Ele sabia que muita gente realmente se aproximava com interesse. Ele já tinha vivido isso. Então, por mais que quisesse confiar em Júlia de olhos fechados, a verdade é que uma parte dele ficou desconfiada. E isso começou a atrapalhar. Um dia, ele recebeu uma ligação da mãe. Ela disse que tinha marcado um almoço de família e pediu que ele levasse Júlia. Disse que queria conhecê-la melhor. Marcelo hesitou, mas topou. Pensou que podia ser uma chance das coisas melhorarem. Contou para Júlia sobre o convite. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse: Se for para me tratar como um teste, prefiro não ir. Marcelo respondeu que era só um almoço, que podia ser bom. Júlia, então, respirou fundo e disse que ia, mas só se pudesse ser ela mesma, sem precisar bancar personagem. No domingo, os dois chegaram juntos. Júlia estava arrumada, mas do jeito dela. Vestido simples, cabelo solto, sem maquiagem pesada. A mãe e a irmã olharam de cima a baixo. Júlia viu, sentiu, mas agiu como se não tivesse percebido. Sentou, conversou, foi educada. Falou da escola, da cidade, da mãe. Quando perguntaram sobre o futuro, ela respondeu com sinceridade: Eu gosto da vida que tenho. Se for para mudar, tem que fazer sentido de verdade. Não quero trocar de cenário só para parecer que tô evoluindo. Bianca, com um sorriso falso, respondeu: Isso é bem diferente. Júlia devolveu com uma calma impressionante. Às vezes, o diferente é o mais verdadeiro. O almoço seguiu nesse clima meio tenso. No final, a mãe de Marcelo chamou ele para conversar a sós. Disse que achava Júlia educada, mas simples demais. Que o mundo deles era outro. Que ela podia até parecer sincera agora, mas que uma hora a diferença ia pesar. E que quando isso acontecesse, ele ia se arrepender. Marcelo ouviu tudo e respondeu, sem raiva, mas com firmeza: Eu prefiro errar com alguém que me olha nos olhos, do que acertar com quem só me enxerga pela conta bancária. Saiu dali com Júlia de mãos dadas.
No caminho, ela perguntou como foi a conversa. Ele só disse: "Foi o suficiente para eu ter ainda mais certeza do que eu quero." E pela primeira vez, Júlia sorriu daquele jeito de quem começou a confiar de verdade. Marcelo ficou semanas com aquela ideia na cabeça. Acordava com ela, ia dormir com ela. A proposta não era sobre fazer algo grandioso, nem sobre provar nada para ninguém. Era só sobre ele e ela. E o que ele queria, de verdade, era construir uma vida com Júlia. Não um conto de fadas. Uma vida. Do jeito deles. Ele sabia que não dava para continuar no meio termo. Ou ia de vez ou ia acabar se perdendo no meio do caminho. Júlia, como sempre, continuava com os pés no chão. Trabalhava, cuidava da mãe, seguia a rotina dela. Mas também já não escondia tanto o que sentia. O carinho nos gestos, os olhares, as conversas que duravam horas, sem precisar falar de nada importante. Eles estavam juntos mesmo sem colocar nome naquilo. E Marcelo queria mudar isso. Só que ele também sabia que Júlia não era o tipo de mulher que se encantava com anel caro, jantar chique ou uma viagem surpresa para a Europa. Se ele fosse por esse caminho, ia perder tudo. E não era isso que ele queria. Então começou a pensar em como fazer aquilo do jeito certo. O jeito dela. O jeito dos dois. Foi num domingo tranquilo, daqueles de sol manso, com céu azul e cheiro de comida vindo da cozinha. Dona Neuza estava fazendo frango com quiabo, Júlia estava sentada na varanda lendo um livro. Marcelo estava lá, quieto, só observando. E foi ali que ele decidiu. Não precisava de mais nada. Era aquele o momento. Ele levantou, foi até a cozinha e pediu licença para a mãe dela. Pegou 2 canecas de café fresco e levou até a varanda. Sentou do lado de Júlia e entregou uma das canecas. Ela sorriu, agradeceu e voltou para o livro. Marcelo ficou uns segundos em silêncio, depois falou: "Eu sei que a gente nunca precisou dizer muita coisa para se entender, mas hoje eu preciso falar." Ela fechou o livro devagar e olhou para ele sem pressa. "Eu quero dividir minha vida com você, Júlia. Não só os fins de semana, nem só os dias bons. Quero tudo, o difícil também. Quero te ver todo dia, mesmo quando você estiver de cara fechada, mesmo quando a gente não concordar em nada. Quero acordar do seu lado, ver novela com sua mãe, aprender a fazer café do seu jeito, colocar nome no nosso cachorro, construir uma casa com varanda e planta, em volta. Quero casar com você." Ela ficou parada, segurando a caneca com as 2 mãos, encarando ele com uma expressão que misturava surpresa, medo e uma coisa bonita que ele não conseguia descrever. Ficou um tempo assim, quieta. Ele respeitou o silêncio. Não tinha pressa. Depois de um tempo, ela respondeu: "Você tem certeza?" "Tenho", ele disse. "E se você tiver também, a gente começa hoje." Ela respirou fundo, olhou para o quintal, olhou para ele de novo, então disse: "Eu não sei o que vai acontecer, mas se for com você, eu quero tentar." A resposta não veio com festa, não teve grito, não teve pulinho de emoção, mas teve verdade. E era isso que importava. Marcelo não tirou o anel do bolso, não ajoelhou, não preparou o discurso. Ele só esticou a mão e segurou a dela. Ela apertou de volta. Ficaram ali, um tempo, sem dizer mais nada. O sol batia fraco no chão da varanda, o cheiro do frango com quiabo vinha da cozinha, e um rádio velho tocava uma música lenta na sala. Aquele momento era deles. Só deles. Depois disso, Marcelo ligou para o seu advogado e pediu para agilizar tudo o que precisava para formalizar a união. Não queria nada complicado, só queria resolver logo. Júlia, por outro lado, disse que queria uma cerimônia simples com os amigos da cidade, as crianças da escola, um vestido leve e nada de exagero. Marcelo topou tudo. O que ela quisesse, estava bom para ele. A notícia se espalhou rápido. Na cidade, o comentário era só esse. Uns achavam bonito, outros duvidavam. Tinha gente dizendo que era loucura, que aquilo não ia durar. Mas quem conhecia os dois de verdade, sabia. Dava para ver no jeito que se tratavam.
no cuidado um com o outro, no silêncio que não precisava ser preenchido. Marcelo mandou avisar a família em São Paulo. A reação foi a esperada. A mãe tentou disfarçar o choque. A irmã fingiu que não se importava. Ele não ligou. Não era sobre agradar ninguém. Era sobre viver do jeito que fazia sentido para ele. Enquanto isso, Júlia começou a preparar tudo com calma. Pegou emprestado o quintal da vizinha para fazer a festa, pediu ajuda para as amigas da escola para montar a decoração, comprou tecido para fazer o próprio vestido com a costureira da cidade. Não queria nada de grife, só queria se sentir bem. Dona Neuza, empolgada, começou a guardar potes de vidro para fazer as lembrancinhas, e as crianças da escola fizeram cartinhas com desenhos dizendo: "Tia Júlia, você vai ser a noiva mais linda do mundo." Marcelo, acostumado com eventos de luxo, ficou encantado com tudo aquilo. A simplicidade, o carinho, o jeito como as pessoas se envolviam de verdade. Ele ajudava no que podia, até fez força para montar o palco improvisado onde ia ter a música ao vivo. Suava, ria, errava a medida da madeira, tomava bronca das senhoras, da cidade e amava cada segundo. Um dia antes do casamento, ele parou em frente ao espelho, só de bermuda e chinelo, com uma camisa aberta no peito. Olhou para si mesmo e pensou: "Nunca imaginei estar aqui." Mas ali estava, pronto para se casar com a mulher que mudou a vida dele inteira, e tudo sem prometer conto de fadas, só prometendo verdade. O casamento ia ser no quintal da vizinha, Dona Dalva, uma mulher sorridente que adorava uma boa fofoca e uma boa causa. Quando soube da história de Júlia e Marcelo, fez questão de emprestar o espaço. E não foi só o quintal. Em pouco tempo, a cidade inteira parecia envolvida no plano. Cada um ajudando do jeito que podia. Um emprestava cadeira, outro arrumava luz de pisca-pisca. O açougueiro doava carne. A padaria entrava com os pães e os docinhos. Até as crianças da escola pintaram faixas e encheram o local de cor. Júlia queria algo simples, leve e verdadeiro. Nada de vestido longo cheio de brilho, nem maquiagem de salão caro. Ela mesma escolheu o tecido do vestido. Um algodão branco com renda bem delicada nas mangas. Dona Selma, a costureira da cidade, costurou tudo à mão, medindo 2 vezes, passando o ferro com carinho, como se estivesse fazendo para a própria filha. O vestido ficou pronto 2 dias antes do casamento. Quando Júlia vestiu, a mãe se emocionou e ficou com os olhos marejados. Só disse: "Você tá linda, minha filha, do jeitinho que é." Marcelo, por outro lado, dispensou terno e gravata. Quis casar de calça jeans clara, camisa branca dobrada no antebraço e um par de tênis simples. Disse que queria estar confortável. De verdade. Os amigos dele de São Paulo até tentaram convencê-lo a fazer algo maior, mais à altura. Mas ele não quis nem ouvir. Disse que aquilo ali, aquela cidadezinha, aquelas pessoas e aquela mulher, isso sim era o que estava à altura dele. O dia chegou, e veio com céu azul, sol morno e vento leve. Aquelas manhãs que parecem já chegar com calma no ar. Desde cedo, dava para sentir a movimentação no quintal de Dona Dalva. Gente indo e vindo, arrumando mesa, colocando bandeirinhas, amarrando flores nos troncos das árvores. Os vizinhos todos envolvidos, como se estivessem se preparando para o casamento de um filho. Júlia ficou na casa da mãe, com algumas amigas ajudando nos últimos detalhes. Passaram o dia entre risadas, nervosismo, chá de camomila e uma trilha sonora tocando baixinho no rádio. Nada de cabeleireiro profissional ou maquiadora famosa. Uma das amigas arrumou o cabelo dela em um coque solto e passou só um batonzinho claro. A beleza dela vinha de dentro, do jeito como ela sorria, do brilho tranquilo nos olhos, da paz que carregava. Marcelo passou a manhã no sítio de um amigo da cidade, arrumando os últimos detalhes com os caras que ele conheceu nas idas e vindas, ao interior. Colocaram gelo nas bebidas, arrastaram mesa, testaram som. No fim da tarde, ele foi se trocar com a mesma calma de quem vai sair para um encontro especial, sem estresse, sem pressa. Quando chegou a hora, Júlia saiu de casa a pé. A rua estava decorada com fitas coloridas amarradas nos postes e balões, presos em varais improvisados. Crianças corriam à frente.
tocando um sino de brinquedo. Marcelo esperava debaixo de uma árvore grande, com os galhos cheios de luzinhas penduradas. O coração batia forte, mas ele estava calmo. Na hora em que viu Júlia chegando, deu para ver o quanto ela estava linda, mas também o quanto ela estava sendo ela mesma. Nada montado, nada forçado. A cerimônia foi conduzida por seu Olavo, o aposentado da cidade que também era conhecido como o que resolve tudo. Ele já tinha feito batizado, discurso político e até animado festa de bingo. Pegou um papel amassado do bolso, colocou os óculos e começou a falar com a voz embargada. Mas ninguém ali prestava muita atenção no discurso. Estavam todos de olho nos dois. Era fácil ver nos olhos deles o amor. Um amor sem exagero, sem pose, sem plateia. Quando chegou a hora do sim, não teve troca de alianças caras. Eles usaram 2 anéis simples que Júlia comprou numa feirinha de artesanato em outra cidade. Marcelo colocou o dela com as mãos, tremendo, e ela colocou o dele olhando bem nos olhos. Se abraçaram ali mesmo, apertado, longo, como quem diz, a gente conseguiu. Depois vieram os aplausos, as palmas da criançada, a música tocando em voz alta num radinho velho ligado na tomada da cozinha. A festa começou com comida sendo servida em travessas grandes, pão caseiro, carne assada, farofa de banana, refrigerante, em garrafa de vidro. Teve até pudim que Dona Marta fez especialmente para a ocasião. E música? Ah, música não faltou. Um grupo de amigos se juntou com sanfona, violão e pandeiro, e começaram a tocar de tudo. Forró, sertanejo, até umas modas antigas que fizeram as senhoras dançar descalças no meio do quintal. Marcelo e Júlia dançaram também. De mãos dadas, rindo, tropeçando nos próprios pés, mas sem largar um do outro. Marcelo olhava ao redor e parecia não acreditar. Tudo tão simples, tão longe do mundo onde ele vivia, e ao mesmo tempo, tão cheio de verdade. Ele se sentia completo, como se finalmente tivesse entendido o que era amor, o que era paz, o que era estar em casa. Eles passaram a noite ali, com os pés no chão de terra batida, cercados de gente que torcia de verdade por eles. Nada de holofote, nada de foto posada, nada de festa com garçom engravatado servindo canapé. Era só gente comum celebrando o amor de um jeito bonito, leve, sincero. Quando a festa acabou, eles voltaram andando até a casa da mãe da Júlia, de mãos dadas, em silêncio. O barulho da festa ainda ecoava lá longe, mas ali, só os dois, o mundo parecia mais calmo. Marcelo entrou, tirou os sapatos, se jogou no sofá com Júlia no colo e disse baixinho: "Eu nunca fui tão feliz assim." E ela, encostada no peito dele, respondeu só com um sorriso. Um sorriso que dizia tudo sem precisar de palavra nenhuma. Na manhã seguinte ao casamento, Marcelo e Júlia acordaram cedo. A cidade ainda dormia, mas eles já estavam de pé. Tinham combinado de viajar para Fernando de Noronha, presente de um dos poucos amigos de Marcelo que realmente entendia ele. Nada de hotel 5 estrelas com café da manhã de luxo. Escolheram uma pousada simples, de frente para o mar, dessas que você acorda com o barulho das ondas e o cheiro de café vindo da cozinha da dona do lugar. Fizeram as malas rapidinho, uma mochila cada um. Pouca coisa. Júlia levou 2 vestidos, um chinelo, alguns livros. Marcelo levou uma bermuda, 2 camisetas e o celular só por precaução. Pegaram o voo sorrindo como 2 adolescentes. No avião, ela encostou no ombro dele e dormiu. Ele ficou olhando para ela por um tempo, tentando entender como uma pessoa podia ser tão calma, tão inteira, tão dela. Quando chegaram na ilha, o sol estava brilhando, o céu limpo, o vento batendo de leve. A dona da pousada, uma mulher chamada Cida, recebeu os dois com um sorriso aberto e uma água de coco gelada. Mostrou o quarto, que era pequeno, mas aconchegante. Cama de casal com lençol claro, cortina fina que balançava com a brisa e uma rede pendurada na varanda com vista para o mar. Júlia largou a mochila num canto, se jogou na rede e soltou um suspiro daqueles que saem do fundo da alma. Marcelo só disse:
Se a gente sumir aqui, ninguém vai nem perceber, ela respondeu rindo. Tomara que não percebam mesmo. Na primeira noite, saíram para jantar num restaurante de madeira perto da praia. Pediram peixe assado com legumes e suco de caju. Comeram com a mão, sem pressa. Marcelo estava diferente. Mais solto, mais leve. Falava menos sobre negócios e mais sobre coisas simples. Lembrou da infância, contou umas histórias de quando era moleque, que ele mesmo nunca tinha contado antes. Júlia ouvia tudo com aquele jeitinho dela de prestar atenção de verdade, como se cada detalhe importasse. Depois do jantar, caminharam pela areia, descalços. Marcelo tirou a camisa, brincando que finalmente tinha um motivo para usar o corpo, que ele mantinha na academia fazia anos. Júlia riu. Disse que o que ela mais gostava nele nem dava para ver no espelho. Ele ficou sem resposta. Era difícil, às vezes, acreditar que ela realmente enxergava ele assim. Deitados na areia, olharam para o céu cheio de estrelas. Marcelo virou de lado, passou a mão devagar no braço dela e disse: Você já parou para pensar que a gente tá aqui agora? Tipo, de verdade? Ela respondeu: Já. E eu fico com medo de tudo isso acabar. Ele apertou a mão dela, firme. Não vai. Mas a verdade é que, por dentro, ele também sentia medo. Não era medo de Júlia, nem da relação. Era medo de que algo surgisse e quebrasse aquilo tudo. Medo de que o passado dele, a vida que ele vivia antes, voltasse para atrapalhar. Ou pior, medo de que ela também tivesse um passado que ele ainda não conhecia. Nos dias seguintes, viveram como se o mundo tivesse esquecido deles. Tomavam café da manhã tarde, exploravam trilhas, mergulhavam em praias quase desertas. À noite, liam juntos na rede, cochilavam sem nem perceber. Marcelo tentava guardar cada segundo como se fosse um presente. Júlia estava mais leve, mais sorridente, mas às vezes se calava do nada, como se fosse levada por um pensamento que não queria dividir. Ele percebeu isso na quarta noite. Estavam voltando de um passeio de barco, e ela passou a viagem toda quieta. Ele tentou puxar assunto, contar piada, relembrar alguma coisa do dia. Nada adiantou. Júlia só olhava para o mar, como se estivesse em outro lugar. Quando chegaram na pousada, ela disse que ia tomar banho, e ficou mais de meia hora no chuveiro. Marcelo ficou na rede, balançando devagar, olhando para o céu, com um nó no peito. Era a primeira vez, desde que chegaram ali, que ele sentia um vazio no ar. Mais tarde, ela saiu do banho, sentou ao lado dele, encolhida, com uma toalha na cabeça e os olhos meio vermelhos. Ele perguntou se estava tudo bem. Ela forçou um sorriso e respondeu: Tô só cansada, é muita coisa nova. Marcelo não insistiu, só abraçou ela e ficou em silêncio. Mas ali, naquele abraço, ele sentiu que tinha alguma coisa guardada. Alguma coisa que ela não estava pronta para contar. E isso mexeu com ele mais do que queria admitir. Na manhã seguinte, acordaram com o som das gaivotas e o cheiro de café vindo da cozinha da pousada. Tomaram café juntos, como se nada tivesse acontecido. Mas o silêncio de ontem ainda estava ali, no meio deles. Marcelo tentou fingir que não. Tentou seguir o roteiro da lua de mel perfeita, mas dentro dele, a curiosidade estava crescendo. Tinha algo que ele ainda não sabia, algo que podia mudar tudo. Mesmo assim, seguiu firme. Passaram o dia na praia do Sancho, mergulharam com máscara e nadaram entre tartarugas. À tarde, alugaram uma bicicleta e deram a volta na ilha. À noite, voltaram para a pousada cansados, mas sorrindo. Era como se tudo tivesse voltado ao normal. Só que Marcelo já tinha aprendido a ler Júlia nos detalhes, e sabia que por trás daquele sorriso ainda tinha um pedaço dela escondido. Um pedaço que ele não fazia ideia do que era, mas que mais cedo ou mais tarde ia aparecer. A lua naquela noite parecia maior do que o normal. A pousada estava silenciosa, só o som das ondas lá no fundo e uns grilos cantando no mato. Marcelo e Júlia tinham acabado de voltar de um jantar numa barraca de praia. Comeram peixe frito, dividiram uma cerveja e ficaram vendo o mar escuro com os pés na areia.
Parecia tudo certo, mas os dois sabiam que aquele momento ia chegar. Aquele momento em que não dava mais para esconder, nem adiar. Era hora de encarar, de frente tudo o que ainda não tinha sido dito. Chegaram no quarto rindo de uma piada boba que ouviram do garçom, mas o riso foi sumindo conforme foram tirando os sapatos, desligando as luzes e ficando só com a luz da lua entrando pela janela. Júlia se sentou na beirada da cama e ficou olhando para o chão, passando os dedos na perna, como se estivesse tentando arrumar coragem em cada movimento. Marcelo chegou perto, sentou do lado dela e ficou quieto. Ele não queria apressar nada, só queria que fosse verdadeiro. Ela levantou devagar, foi até a mala, pegou uma camisa leve e entrou no banheiro. Ele ficou ali, olhando para o teto, com o coração disparado, mas não de desejo, era nervoso mesmo. Ansiedade. Aquela sensação de que algo importante estava para acontecer, e ele não fazia ideia do que vinha pela frente. Quando ela saiu, estava com a camisa branca que ia até o meio das coxas e o cabelo solto, ainda úmido. Sentou na cama, puxou o lençol até o colo e respirou fundo. Ele olhou para ela com carinho, tentando decifrar o que ela estava sentindo. Júlia olhou de volta e disse: "Antes da gente continuar, tem uma coisa que eu preciso te contar." Marcelo se ajeitou, ficou de frente para ela e respondeu com calma: "Pode falar." Ela baixou os olhos, mordeu o canto da boca e começou: "Eu nunca estive com ninguém." Ele demorou 1 segundo para entender o que aquilo queria dizer. Olhou para ela, tentando processar. Ela continuou: "Nunca. Nunca dormi com ninguém. Nunca me entreguei para ninguém. Não por medo, mas porque eu nunca senti que era certo. Nunca tive esse tipo de conexão com alguém. Nunca me senti segura o suficiente para isso." Marcelo não soube o que dizer na hora. Não era exatamente o que ele esperava ouvir. A cabeça dele rodou por meio segundo, mas logo voltou para a realidade. Viu o jeito que ela olhava para ele. Não era vergonha. Era verdade. Era vulnerabilidade. E coragem. Muita coragem. Ela continuou com a voz baixa: "Eu não tô te contando isso pra você achar bonito, nem pra você achar que eu sou melhor do que ninguém. Só tô te contando porque eu não quero que isso vire um peso entre a gente. Eu escolhi você. Eu tô aqui porque eu quero, mas eu precisava que você soubesse." Marcelo engoliu seco, se aproximou dela e pegou sua mão com cuidado. Falou devagar, olhando nos olhos dela: "Obrigado por confiar em mim. E olha, eu não tô aqui por causa disso. Não importa se é sua primeira vez ou a 100ª. O que importa é que seja com verdade, com vontade, com amor. E se você quiser esperar mais, tudo bem. Se quiser agora, tudo bem também. Mas que seja no seu tempo, sem pressão." Ela respirou fundo, sorriu leve e encostou a testa na dele. Ficaram assim por um tempo, só sentindo a respiração um do outro, até que ela disse: Eu quero que seja com você. Hoje, agora. Não foi como nos filmes. Não teve pressa, nem trilha sonora, nem cena de novela. Foi devagar, com silêncio, com olhares, com mãos trêmulas e respirações profundas. Marcelo foi delicado em cada gesto, em cada toque. Júlia parecia nervosa, mas segura, como quem finalmente encontrou um lugar onde podia ser quem era, sem medo, sem ter que fingir nada. Eles se descobriram ali, naquele quarto simples de pousada, com a lua como única testemunha. Foi bonito, foi real, teve riso no meio do nervoso, teve carinho, teve cuidado, e no fim, teve abraço. Um abraço longo, daqueles que parece que juntam todos os pedaços que estavam soltos por dentro. Depois, ficaram deitados de lado, ela com a cabeça no peito dele, ele passando a mão devagar nos cabelos dela. Não disseram nada. Só ficaram ali, sentindo o calor um do outro, ouvindo o som do mar lá fora. Júlia dormiu primeiro, com um sorriso leve no rosto. Marcelo demorou mais. Ficou olhando para o teto escuro,
tentando entender como aquilo podia ser tão forte. Ele pensou em tudo o que já tinha vivido, nas relações rasas, nas noites sem nome, nas pessoas que passaram por ele como se fossem fumaça. E agora, ali, com aquela mulher nos braços, sentia algo diferente. Um tipo de amor que não grita, não aparece nas redes sociais, mas que cresce por dentro, silencioso, firme. Antes de fechar os olhos, Marcelo beijou a testa de Júlia e sussurrou baixinho. Obrigado por confiar em mim. Ela não respondeu. Já estava dormindo. Mas mesmo dormindo, ela segurava a mão dele. E era isso que bastava. Na manhã seguinte, Marcelo acordou antes do sol nascer. O quarto ainda estava escuro. A janela meio aberta deixava o vento bater na cortina. Júlia dormia, do lado dele, abraçada no travesseiro, tranquila. Ele ficou ali, parado, olhando para ela. Tava bonito de ver, mas ao mesmo tempo dentro dele, alguma coisa tinha mudado. E ele não sabia explicar direito o quê. Se levantou devagar, tentando não fazer barulho. Pegou o celular e foi para a varanda. Sentou na rede, jogou a cabeça para trás e ficou olhando para o céu que começava a clarear. Sentia o coração apertado, um tipo de inquietação que ele não conseguia colocar em palavras. E não era arrependimento. Longe disso, era outra coisa. Uma pergunta que tinha nascido na cabeça dele e que não parava de rodar. Por quê? Por que ela nunca tinha estado com ninguém? Por que só agora? Por que com ele? Por que não tinha contado isso antes? Era estranho, porque Marcelo não era esse tipo de cara que ficava remoendo tudo. Mas dessa vez era diferente. Ele se sentia dentro de um quebra-cabeça. Em que ele já tinha encaixado várias peças. Mas agora, depois da noite passada, parecia que uma das peças não se encaixava mais. Tentou se convencer de que era besteira, que era coisa da cabeça dele, mas não adiantava. A verdade é que ele estava cheio de perguntas. E o pior, ele não sabia se devia perguntar. Júlia tinha se entregado para ele com confiança, tinha falado com o coração. E ele sabia disso. Mas o que ele sentia agora não era sobre confiança, era sobre dúvida. Era sobre o que ela não disse, sobre o que ficou no ar. O resto da manhã foi todo estranho. Júlia acordou sorrindo, deu bom dia com um beijo no ombro dele, se espreguiçou na cama e foi tomar banho cantando baixinho. Marcelo respondeu com um sorriso meio travado, mas ela não percebeu. Ele fez café, colocou frutas na mesa, ficou fingindo que estava tudo bem. Mas não estava. Conversaram sobre o passeio do dia, sobre uma trilha que ela queria fazer, sobre uma praia escondida que a dona da pousada tinha indicado. Marcelo concordava com tudo, mas parecia distante. Júlia notou. Parou no meio do café e perguntou: "Tá tudo certo?" Ele respondeu rápido: "Tá, só acordei meio cansado." Ela acreditou. Pelo menos, fingiu que sim. E eles seguiram o dia como se tudo estivesse no lugar. Mas não estava. Durante a trilha, ele andava um pouco na frente. Normalmente, eles iam lado a lado, de mãos dadas, fazendo piada. Mas agora ele andava mais calado. Júlia puxava papo. Ele respondia com frases curtas. Ela falava sobre as pedras. Da praia, ele só dizia bonito. Ela comentava do céu limpo. Ele respondia, é mesmo. Não era grosseria, era silêncio. Um silêncio que doía. No fim da tarde, sentaram numa pedra grande de frente para o mar. Júlia se encostou nele e disse: "Cê tá diferente." Marcelo hesitou por um segundo, depois disse: "Tô só pensando na vida." Ela não insistiu. Só ficou ali, deitada no ombro dele, olhando o mar. Mas por dentro, ela sabia. Tinha alguma coisa errada. E sabia que vinha da noite passada. Não porque algo tinha dado errado, mas porque tinha sido grande demais. Intenso demais. E quando as coisas são assim, ou aproximam de vez, ou assustam. Marcelo não queria assustar, mas também não sabia como ignorar o que estava sentindo. No fundo, ele achava que Júlia tinha segurado essa informação por muito tempo. Que talvez ela tivesse escondido por medo ou por vergonha. E isso o incomodava. Não por ela nunca ter estado com ninguém, mas por não ter contado antes. Ele se perguntava,
Será que ela confia mesmo em mim? O jantar foi silencioso. Comeram devagar, falando só do essencial. Júlia tentou algumas vezes puxar um assunto mais leve, falar sobre voltar para a cidade, sobre os planos para depois da viagem. Marcelo sorria, mas não entrava muito. Ela percebeu. E ficou quieta também. De volta à pousada, ele tomou banho e ficou deitado na rede, olhando para o céu escuro, sentindo o vento bater no rosto. Júlia sentou, na cama, com as pernas cruzadas, abraçada nos joelhos. Depois de um tempo, perguntou: "Você quer me contar o que tá pegando?" Ele demorou para responder. Quase 1 minuto inteiro de silêncio. Depois disse: "Eu só tô tentando entender umas coisas." Sobre mim, ele fez que sim com a cabeça. Ela engoliu seco e disse: "Se você quiser perguntar, pode perguntar. Eu não tenho medo de falar." Ele pensou. Pensou mais um pouco e soltou. "Por que agora? Por que comigo? Por que nunca antes?" Júlia ficou em silêncio. Olhou para o chão, depois para ele, e respondeu: "Porque antes eu não confiava. Não era medo do outro. Era medo de mim. Medo do que eu ia sentir depois. Medo de dar algo que não dava para voltar atrás. E com você, eu senti que dava para confiar. Que eu estava pronta." Marcelo ouviu. Ficou quieto. Tentou absorver aquilo. Não era uma explicação longa. Mas era o que ela tinha. E no fundo, ele sabia que era verdade. Mesmo assim, o silêncio voltou. Ele não sabia o que dizer. E ela entendeu que talvez, por enquanto, não tinha mais nada que ela pudesse fazer. Júlia deitou na cama, se virou de lado e apagou a luz. Marcelo ficou mais um tempo na rede, sem mexer um músculo. Só ouvindo o som do ventilador e o barulho do mar, lá longe. Naquela noite, dormiram de costas um para o outro, pela primeira vez desde que chegaram. No dia seguinte, o sol nem tinha nascido, e Marcelo já estava acordado. Os olhos abertos, olhando para o teto do quarto, mas a cabeça rodando. Júlia dormia do lado, deitada de lado, tranquila. Ele virou devagar, ficou observando ela por uns segundos. Depois se levantou em silêncio. Foi até o banheiro, lavou o rosto, se olhou no espelho. A expressão era outra. Cansada, fechada. Aquele silêncio da noite anterior ainda estava grudado nele. E quanto mais ele tentava ignorar, mais aquilo incomodava. Ele não queria ser injusto. Sabia que a Júlia tinha sido verdadeira. Sabia que ela confiou nele. Mas por que agora parecia que algo não batia? Por que aquele assunto, que era para ser bonito, íntimo, especial, tinha virado um peso na cabeça dele? O dia começou devagar. Tomaram café em silêncio. Júlia tentou puxar papo, falou da trilha que podiam fazer, mas ele desconversou. Disse que estava com dor de cabeça. Disse que talvez fosse melhor descansar. Ela percebeu o clima e parou de insistir. Pegou um livro e foi para a rede. Ele ficou no quarto, mexendo no celular, rolando a tela sem prestar atenção em nada. Foi nesse momento que ele digitou o nome dela no Google. Era impulso. Curiosidade misturada com desconfiança. Marcelo se sentiu mal na hora. Ela nunca escondeu. Quem era nunca tentou parecer outra coisa. Mas mesmo assim ele procurou. Procurou e não achou nada demais. Uns resultados da escola onde ela dava aula, umas fotos antigas de eventos da cidade, só isso. Mas o simples fato de ter procurado já dizia muito do que estava passando na cabeça dele. Aquele tipo de dúvida que vai entrando devagar. Primeiro, você diz que é só curiosidade. Depois vira desconfiança. E quando você vê, já está olhando tudo com outros olhos. Marcelo se pegava lembrando de coisas pequenas que Júlia falou. Palavras que na hora pareciam normais, mas agora soavam diferentes. Uma frase sobre o passado. Um comentário sobre não confiar em ninguém por muito tempo. O jeito como ela desviava de certos assuntos. Ele começou a lembrar dos primeiros encontros. Pensou que talvez ela tivesse sido misteriosa demais.
Pensou no tempo que ela demorou para falar que era virgem. Pensou na maneira como ela reagia quando ele falava da vida dele em São Paulo. E aí, veio a pergunta que ele não queria fazer, mas que apareceu mesmo assim. Será que ela estava escondendo mais alguma coisa? Aquilo doía, porque ele não queria desconfiar dela. Mas já estava desconfiando. E não era só por causa da noite anterior. Era uma soma de coisas. Uma sensação de que talvez ela não fosse tão transparente quanto parecia. E Marcelo, que sempre teve tudo sob controle, agora se via num lugar que ele não sabia lidar. A incerteza. No fim da tarde, Júlia entrou no quarto. Ele estava sentado na cama, cabeça baixa, com os cotovelos apoiados no joelho. Ela encostou na porta e perguntou: "Aconteceu alguma coisa?" Ele não respondeu de imediato. Depois disse sem olhar para ela: "Só tô tentando entender algumas coisas." Ela se aproximou, sentou na beirada da cama e perguntou com calma: "Quer que eu ajude?" Marcelo levantou os olhos, olhou bem para ela. Queria perguntar um monte de coisa, mas não conseguia formular. Tinha medo de parecer que estava acusando, medo de parecer fraco, medo de estragar tudo. No fim, só disse: "Tem coisas sobre você que eu ainda não entendi. E eu não sei se você quer que eu entenda." Júlia ficou quieta. Depois de alguns segundos, respondeu: "Todo mundo tem coisa que não conta logo de cara. Mas eu nunca menti pra você, Marcelo. Nunca." Ele assentiu, mas continuava com o rosto fechado. Ela viu que não adiantava insistir. Se levantou devagar, disse que ia dar uma volta sozinha e saiu. Marcelo ficou ali, pensando demais. Começou a lembrar da vida que tinha antes, das mulheres que mentiram, das vezes que foi enganado, das situações em que foi usado, e percebeu que, sem querer, estava colocando tudo isso em cima de Júlia, como se ela tivesse culpa do que outras pessoas fizeram. Mas ao mesmo tempo, algo nele gritava, uma intuição, uma pontinha de certeza de que ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça. Algo que ela não tinha contado, e essa ideia crescia, mesmo que ele não quisesse. Mais tarde, quando ela voltou, os dois se deitaram sem falar muito. Marcelo virou de lado, fingiu que estava com sono. Júlia não insistiu. Também virou para o outro lado. Ficaram assim, dois corpos, na mesma cama, mas com a cabeça em lugares bem diferentes. E assim começou a viagem de volta. O clima na volta da viagem estava esquisito. Marcelo e Júlia viajaram no mesmo voo, sentaram lado a lado, mas parecia que tinham quilômetros entre eles. A conversa era mínima. "Quer água ou suco? Tá com frio? Vai querer assistir alguma coisa?" E só. O resto era silêncio, e cada silêncio parecia mais pesado que o anterior. Quando chegaram em casa, já era noite. Dona Neuza recebeu os dois com carinho. Preparou uma sopa, mas percebeu que o humor estava estranho. Júlia tentou disfarçar, deu um sorriso forçado. Marcelo só disse que estavam cansados da viagem. Subiram pro quarto sem muito papo. Júlia tomou banho e foi direto deitar. Marcelo ficou ali sentado na beira da cama, mexendo no celular, com a cabeça longe. Ele não queria pensar, mas estava impossível. Sentia que estava vivendo com alguém que ele amava, mas não conhecia por completo. E isso incomodava, mais do que ele queria admitir. No dia seguinte, Júlia acordou cedo e saiu para dar aula. Marcelo ficou em casa dizendo que ia resolver umas coisas pelo notebook, mas não abriu nenhum arquivo, nem atendeu ninguém. Ficou andando pela casa sem rumo, até parar no quarto dela. Um lugar que ele já conhecia, mas nunca tinha fuçado de verdade. Parou na frente do guarda-roupa e ficou olhando por um tempo. Parecia bobeira, parecia invasivo, mas alguma coisa dentro dele dizia que tinha algo ali. Abriu devagar. Do lado esquerdo, só roupas comuns. Vestidos leves, blusas dobradas, algumas calças. Do lado direito, uma caixa média, de papelão, encapada com um tecido florido. Tava ali, no canto do armário, quase escondida atrás de umas mantas. Ele hesitou. Ficou parado uns segundos com a mão nela, mas puxou. Colocou a caixa em cima da cama e respirou fundo antes de abrir. Quando tirou a tampa,
viu um monte de coisa misturada. Cartas antigas, fotos, envelopes amassados, um colar, um chaveiro de pelúcia desbotado, uma agenda fechada com elástico. Começou a mexer, devagar, como quem sabe que está invadindo um espaço sagrado. A primeira coisa que chamou a atenção foi uma foto. Nela, Júlia aparecia abraçada com um rapaz de cabelo liso, meio bagunçado, um sorriso tímido, mas cheio de verdade. Estavam os dois sentados numa grama, com o sol batendo no rosto. Atrás da foto, escrito a caneta azul: André, sempre você. Marcelo travou. Não se lembrava de Júlia ter mencionado ninguém chamado André. Folheou mais algumas fotos e viu que o mesmo rapaz aparecia em várias. Na agenda, achou um recado colado na primeira página. 2020, o ano que você me deixou, mas ainda mora em tudo que eu sou. A caligrafia era dela. Tinha também uma carta. Um envelope branco, bem dobrado, com o nome André escrito na frente. Ele tirou a folha de dentro, abriu com cuidado e começou a ler. Era um texto direto, mas cheio de sentimento. Júlia falava sobre saudade, culpa, dor. Dizia que nunca ia conseguir se perdoar. Dizia que queria ter ido no lugar dele. E no fim, escreveu: Você era tudo que eu tinha, e eu deixei você partir. Não sei como viver com isso. Não sei como amar depois disso. Marcelo sentiu um soco no estômago. Voltou na caixa e achou o colar. Um pingente com 2 letras entrelaçadas. J em A. Ele ficou segurando aquele pingente por uns segundos, tentando entender o que estava sentindo. Não era ciúmes. Era confusão. Era o medo de estar se entregando para alguém que ainda vivia agarrada ao passado. Na mesma hora, ele guardou tudo de volta na caixa, exatamente como estava, e colocou no lugar. Mas já era tarde. Aquilo já estava dentro dele, a dúvida, o aperto no peito, a sensação de que, por mais que ela tivesse dado o corpo, o coração dela ainda morava em outro lugar. Júlia voltou no fim da tarde, animada com uma atividade nova que tinha feito na escola. Contou sobre um aluno que conseguiu ler uma frase inteira sozinho pela primeira vez. Marcelo tentou prestar atenção, mas estava difícil. Ele sorria, respondia: que legal, parabéns. Mas a cabeça estava longe, em cima daquela caixa. Na hora do jantar, ela percebeu que ele estava diferente. Tá tudo bem? Perguntou de novo. Ele respondeu com a mesma desculpa de antes. Só cansado. A viagem ainda tá na cabeça. Júlia assentiu, mas deu pra ver que ela não acreditou. Naquela noite, dormiram abraçados. Mas o corpo de Marcelo estava tenso. Ele queria perguntar. Queria jogar tudo na mesa, mas não sabia como. Tinha medo da resposta. E tinha medo do que ia fazer com ela depois que soubesse. Ele fechou os olhos, com a imagem da foto na cabeça. Júlia e André, juntos na grama, sorrindo, felizes, como se fosse outro tempo, outra vida, uma vida que talvez ele nunca fosse entender. Os dias passaram, mas a cabeça de Marcelo ficou travada naquela caixa, na foto, no nome André, no colar, na carta. Era como se, de repente, tudo que ele pensava que sabia sobre Júlia tivesse se misturado com um monte de coisa que ele nunca imaginou. E o pior era o jeito como ela seguia normal. Agia como se estivesse tudo bem, como se aquele pedaço inteiro da vida dela nunca tivesse existido. Só que existia. E agora Marcelo sabia disso. Ele começou a se distanciar sem perceber. Respondia mais seco, beijava com menos intensidade, ficava tempo demais mexendo no celular. Júlia notou. Claro que notou. Ela era esperta, mas não falava nada. Só observava. Talvez estivesse esperando que ele dissesse alguma coisa. Mas Marcelo era o tipo de cara que, quando não entende o que sente, entra pra dentro dele mesmo e trava. Num desses dias, ele ligou para um velho amigo de confiança. Murilo, um ex-segurança que tinha virado investigador particular. Trabalhava discreto, sem fazer barulho.
Marcelo sabia que podia confiar nele. Explicou o básico. Eu preciso saber quem é o André. Irmão, ex, amigo, não sei. Tem umas coisas que eu não tô entendendo. E preciso entender. Murilo não fez pergunta. Só pediu o que ele tinha. Marcelo mandou foto da carta, do nome, do colar. E ficou esperando. Enquanto isso, em casa, o clima entre ele e Júlia só ficava mais gelado. Não era briga, não era grito. Era aquele tipo de frieza que entra pelas frestas, devagar, sem fazer barulho. Marcelo inventava compromissos. Ia para São Paulo resolver negócios. Passava mais tempo fora do que dentro. Júlia não cobrava, mas dava para ver que ela sentia. Os olhos dela, que antes brilhavam quando ele entrava pela porta, agora só observavam com um quê de desconfiança. 3 dias depois, Murilo ligou. Consegui o que você queria, mas acho melhor a gente conversar pessoalmente. Marcelo encontrou ele num café afastado, daqueles que ninguém vai, meio escondido, meio vazio. Sentaram num canto e Murilo jogou a real. André era irmão gêmeo da Júlia. Marcelo travou. Ficou uns segundos em silêncio, tentando digerir aquilo. Como assim? Gêmeo? Eram muito grudados desde criança. Criados só pela mãe, o pai sumiu cedo. Os dois faziam tudo juntos. Ela nunca teve muitos amigos, era a mais fechada. Ele era o contrário, mais aberto, mais expansivo. Mas eles eram inseparáveis. Marcelo encostou no encosto da cadeira e deixou a cabeça cair para trás. Tá. E o que aconteceu? Murilo puxou uma folha dobrada com um recorte de jornal. André morreu num acidente de carro, há 5 anos. Júlia estava dirigindo. Marcelo sentiu o coração bater mais forte. Foi feio? Foi. Eles estavam voltando de uma festa. Chovia muito. O carro capotou numa curva. Ela sobreviveu com ferimentos leves. Ele morreu na hora. Júlia passou quase 2 anos sem sair de casa. Teve uma espécie de colapso. Chegou a ser internada por um tempo. Depois disso, voltou devagar para a vida. Mas nunca mais foi a mesma. O trauma foi pesado. Marcelo pegou o papel da mão do Murilo e leu a matéria. Pequena, simples, mas ali estava tudo. O nome dela, o nome do irmão, a data, o local do acidente. Ele sentiu o estômago embrulhar. Lembrou da carta. Do jeito como ela escrevia que queria ter ido no lugar dele. Agora fazia sentido. Ela nunca falou sobre isso, Marcelo disse baixinho. Murilo balançou a cabeça. Provavelmente porque ainda dói. Tem coisa que a pessoa guarda tão fundo que nem ela mesma consegue acessar sem sofrer tudo de novo. Marcelo ficou ali, parado, olhando pro nada. O café esfriando na xícara. A mente dele cheia de imagens, de cenas, de perguntas novas. Ele não sabia se sentia raiva, pena, tristeza ou medo. Só sabia que alguma coisa tinha mudado. E que agora ele não conseguia mais olhar para Júlia do mesmo jeito. Voltou para casa no fim da tarde. Júlia estava sentada na varanda, lendo. Levantou o rosto quando viu ele chegando. Sorriu pequeno. Ele respondeu com um beijo rápido na testa. Entrou, foi direto pro quarto e trancou a porta. Precisava pensar. Precisava respirar. Sentou na beirada da cama, puxou o celular e ficou olhando a tela preta. Pensando se devia falar. Se devia contar que sabia. Se devia perguntar por que ela nunca disse nada. Mas ficou ali, mudo, parado. O silêncio de novo, mais alto do que qualquer palavra. Júlia bateu na porta pouco depois. Tá tudo bem aí? Ele respondeu de dentro. Tá sim, só tô cansado. Ela hesitou, mas não insistiu. Marcelo sabia que não dava pra fingir por muito mais tempo. Mas também sabia que depois que ele colocasse aquilo pra fora, não ia ter como voltar. E isso dava um medo danado. Porque no fundo ele não sabia se o amor deles ia ser forte o bastante para segurar o peso daquele segredo. A noite caiu pesada, daquelas que a gente sente no corpo antes de perceber no céu. Marcelo não conseguiu jantar.
Disse que estava sem fome, que ia deitar mais cedo. Júlia respeitou. Mas dava para ver que ela estava sentindo. Sentindo que alguma coisa entre eles tinha mudado. E que essa coisa não era pequena. Ele ficou no quarto, deitado de lado, olhando para o nada, pensando em tudo que tinha descoberto. Em cada pedaço da história que ela nunca contou. Na culpa que ela carregava, no silêncio dela, na forma como ela vive sorrindo com os olhos tristes. E pela primeira vez, Marcelo teve vontade de chorar. Não de raiva, mas de impotência. Porque ele amava aquela mulher. Amava de verdade. Só que agora ele não sabia mais como chegar perto dela. Ela era um mundo que ele achava que conhecia, mas que na verdade só tinha arranhado por fora. Júlia entrou no quarto um tempo depois. Tava com uma camisola leve, cabelo preso num coque, torto. Parou na porta, ficou olhando para ele e perguntou: "A gente pode conversar?" Ele não respondeu de imediato. Depois deu espaço na cama. Bateu de leve no colchão, convidando com um gesto. Ela sentou do lado dele, devagar, e ficou em silêncio por alguns segundos. Como se estivesse juntando força para dizer o que nunca. Teve coragem. "Eu sei que você mexeu na caixa." Marcelo olhou para ela surpreso, mas não disse nada. "Eu deixei ela ali de propósito. Parte de mim queria que você achasse. Parte de mim estava cansada de esconder." Ela respirou fundo, cruzou os braços, olhou para o chão. A voz veio embargada. "O André, ele era meu irmão. Gêmeo. Meu melhor amigo. Minha referência. A única pessoa que me conhecia de verdade." A mão dela tremia. "A gente era grudado, fazia tudo junto. Ele me fazia rir quando eu estava mal. Ele me entendia com um olhar. E ele morreu por minha causa." Marcelo balançou a cabeça baixinho. "Não foi sua culpa." "Foi sim." Ela cortou firme, mas com lágrimas caindo. "Eu estava dirigindo. A gente discutiu no caminho. Eu perdi a curva. Capotou. Ele morreu na... Ora, eu saí com alguns arranhões. E depois disso, eu me fechei." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois continuou. "Eu fui internada por um tempo. Minha mente não aguentou. Eu comecei a sonhar com ele toda noite. Comecei a ver ele nos cantos da casa. Tinha dias que eu acordava e achava que ele ia sair do quarto e tomar café comigo. Minha mãe... Ela segurou as pontas do jeito que pôde, mas eu me perdi." Ela limpou as lágrimas com o dorso da mão. "Quando melhorei, voltei para a escola. Me afundei no trabalho. Evitava qualquer tipo de envolvimento. Não queria ninguém perto. Não queria correr o risco de machucar outra pessoa. Até você aparecer." Marcelo ainda estava quieto, só ouvia. O coração dele apertado, misturado entre tristeza e amor. "No começo eu achei que você ia embora depois da primeira semana. Igual todo mundo, mas você ficou. E eu comecei a sentir, de novo, a gostar, a confiar. Só que eu nunca soube como contar isso pra você. Tive medo de você me ver como a mulher quebrada, a mulher que matou o próprio irmão, a mulher que não conseguiu seguir em frente." Ela olhou pra ele, os olhos inchados. "Mas agora você sabe, essa sou eu. E se você quiser ir embora, eu entendo." Marcelo ficou alguns segundos sem dizer nada. O quarto todo parecia parado. Só o som do ventilador girando devagar. Ele levantou devagar, sentou na frente dela, pegou as mãos dela nas dele. "Eu fui atrás da verdade porque eu estava com medo. Porque eu não entendia o seu silêncio. E porque eu senti que você não confiava totalmente em mim. Mas agora eu entendo. E Júlia, eu não vou embora." Ela arregalou os olhos, surpresa. "Eu não vou embora porque eu te amo. Porque eu vejo você por inteiro. Com as suas dores, com os seus traumas, com tudo que você achou que devia esconder. Eu não quero só a parte bonita. Eu quero a sua verdade, mesmo que ela seja pesada." Júlia chorou em silêncio. Ele a puxou para perto, abraçou forte. Ela encostou o rosto no pescoço dele e ficou ali, sem dizer nada, só sentindo. Depois de um tempo, ainda abraçados, ela falou baixinho: "Eu nunca falei isso pra ninguém,
Nunca assim. Marcelo apertou mais o abraço. E eu nunca senti nada assim por ninguém. Ficaram ali, os dois deitados de mãos dadas. Pela primeira vez, completamente expostos. Sem máscara, sem dúvida, sem medo de mostrar o que estava machucado. Pela primeira vez, tudo estava claro. Os dias que vieram depois da conversa foram diferentes. Marcelo e Júlia andavam mais devagar dentro de casa. Não era mais o silêncio estranho, gelado. Era um silêncio que parecia cheio, cheio de tudo que foi dito, cheio de tudo que foi sentido. Um silêncio que parecia o respiro depois do choro. Aquele momento em que ninguém sabe bem o que fazer, mas sabe que alguma coisa mudou. Marcelo se sentia mais perto dela. Muito mais. Só que ao mesmo tempo sentia uma dor nova. Uma dor que ele não estava acostumado. Ele sempre foi o cara que resolvia tudo, que controlava tudo, que colocava a vida no piloto automático e ia. Mas agora ele não tinha controle. Tava só sentindo. E sentir para ele sempre foi mais difícil do que agir. Naquela tarde, os dois estavam no sofá da sala, a TV ligada em volume baixo, passando qualquer coisa que ninguém prestava atenção. Júlia estava deitada com a cabeça no colo dele. Marcelo passava a mão devagar no cabelo dela, olhando pro nada. De repente ele falou: "Você já pensou em se perdoar?" Ela fechou os olhos, demorou para responder. "Todo dia." E ao mesmo tempo, nenhum. Ele continuou: "Porque eu fico pensando, você carrega esse peso faz anos, e você acha que não merece recomeçar. Mas e se o André não pensasse assim?" Ela abriu os olhos, virou o rosto para ele. "Você não conheceu ele, Marcelo. Não sabe o quanto ele era especial. Ele era tudo que eu tinha." Marcelo ficou em silêncio por uns segundos, depois disse: "E agora, você tem a mim." A frase saiu, simples, mas pesada. Ela se levantou devagar, se sentou do lado dele, de frente, e encarou. "Você quer mesmo carregar isso comigo?" "Não quero carregar. Quero dividir." Júlia abaixou a cabeça. A respiração dela ficou mais curta. E aí, do nada, como se fosse algo que ela segurou a vida toda, ela começou a falar. De um jeito que nem ela esperava. "Eu via ele. Depois que ele morreu. Via mesmo. No corredor, na cozinha, na varanda. Às vezes ouvia a voz. Às vezes, no meio da aula, achava que ele estava do lado de fora da escola, esperando para me buscar. Eu enlouqueci, Marcelo. E ninguém falou isso para mim na cara, mas eu sabia. Eu senti. Eu perdi a noção da realidade. Minha mãe me internou porque teve medo que eu fizesse alguma besteira. E eu quase fiz." Ela olhou nos olhos dele. Tava com o rosto molhado de lágrimas. "Você sabe o que é acordar todo dia desejando que tivesse sido você no lugar dele?" Marcelo se aproximou, pegou as mãos dela. "Sei o que é querer voltar no tempo. Mas o que eu não sei é como você conseguiu seguir em frente. Porque isso, Júlia, isso é força." Ela deu uma risada curta, quase irônica. "Força? Eu só sobrevivi. Mas viver. Eu só voltei a viver quando te conheci. E isso também me assustou, porque eu comecei a sentir coisas que eu tinha enterrado. Comecei a sorrir de verdade. Comecei a imaginar futuro. E isso me deu pânico, porque... E se eu te perdesse também?" Marcelo apertou as mãos dela. "Você não vai me perder. Você já tinha começado a se afastar. Porque eu tava com medo. Porque eu senti que tinha alguma coisa ali que eu não conhecia. E porque eu fui criado num mundo onde esconder significa mentira. Mas agora eu entendi. Você não mentiu. Você sobreviveu. Você escondeu porque ainda estava aprendendo a respirar." Ela chorou mais. Encostou a cabeça no peito dele. "Eu tenho medo até hoje. De dormir e sonhar com ele. De esquecer o rosto dele. De amar você e me sentir culpada por isso. Eu sinto que tô traindo a memória dele. É louco, né? Não, não é. Você tá tentando seguir. E amar de novo não é trair. É honrar. É dizer pra vida que ela pode recomeçar, mesmo depois da pior dor." Eles ficaram abraçados um tempo ali, sem dizer mais nada.
só sentindo o calor um do outro. A dor ainda existia, mas agora ela estava exposta. Já não era um segredo empurrado para dentro. Era uma ferida que, pela primeira vez, estava sendo cuidada de verdade. Mais tarde, Júlia pegou a caixa, aquela caixa, sentou no chão do quarto, colocou a caixa na frente dos dois e disse: "Eu quero te mostrar tudo, porque agora eu quero que você me conheça inteira." Marcelo se sentou ao lado, e ela abriu. Mostrou as fotos, as cartas. Leu algumas em voz alta. Contou histórias do André que ninguém mais sabia. Riu lembrando de uma piada que só os dois entendiam. Chorou ao lembrar do cheiro do quarto dele. Marcelo ouviu tudo e abraçou cada pedaço daquela história como se fosse dele também. Quando terminaram, ele olhou para ela e disse: "Obrigado." Ela se espantou. "Por quê?" "Por confiar em mim com sua dor. Por me deixar entrar no lugar mais sensível do seu mundo." Ela sorriu. Um sorriso leve, verdadeiro, ainda com os olhos molhados, mas com o peito mais solto. Naquela noite eles dormiram abraçados como no começo, mas era diferente. Agora era mais profundo, mais real. Agora não era mais só amor. Era amor com verdade, amor com cicatriz, amor com confissão. Marcelo passou o dia andando pela cidade, sem rumo. Caminhava devagar, de cabeça baixa, olhando para o chão como quem procura respostas nas pedras da calçada. A conversa da noite anterior com Júlia ainda ecoava dentro dele. Não era uma voz, era tipo um peso. Uma mistura de dor, amor, dúvida e uma vontade enorme de fazer dar certo, mesmo sem saber como. Parou na praça principal, se sentou num banco, de madeira meio gasto, tirou o celular do bolso e ficou encarando a tela apagada por um tempo. Ele pensava em tudo que viveu com ela, desde o primeiro dia. Lembrava do jeito que ela não ligou para quem ele era, das conversas simples, da risada sincera, do café da padaria, das crianças da escola chamando ela de Tia Ju, do jeito como ela ficava calada quando algo doía, e do jeito como ela se entregou, mesmo com tanto medo. Marcelo tinha tudo: dinheiro, casa confortável, empresa bem-sucedida, uma vida estável em São Paulo. Tinha um caminho já traçado, uma linha reta. Mas agora estava ali, sentado no meio do interior, parado, numa curva. E nessa curva, ele precisava escolher. Seguia reto, voltava para o que já conhecia, ou mudava tudo de uma vez. Ele sabia que amar alguém como a Júlia não era leve. Era profundo. Era carregar um pedaço da dor dela todo dia. Era lidar com memórias que não eram suas. Era aceitar que, por mais que ela quisesse seguir, o passado dela sempre ia estar por perto. Mas também sabia que nunca, na vida inteira, tinha sentido por ninguém o que sentia por ela, e que pela primeira vez ele se sentia amado por ser exatamente quem era, sem títulos, sem fama, sem fortuna. Levantou do banco, foi andando até a escola onde ela trabalhava. Parou do lado de fora, viu os alunos saindo com as mochilas nas costas, correndo pelo pátio. E lá no fundo, viu Júlia de costas, apagando o quadro da sala, como fazia todo fim de aula. Ela saiu pouco depois, com os livros no braço. Quando viu ele, parou por um segundo. Os olhos perguntaram tudo sem dizer nada. Marcelo foi direto ao ponto. "A gente pode conversar?" Ela assentiu com a cabeça e os dois caminharam juntos até a praça. Sentaram no mesmo banco onde ele tinha estado mais cedo. Marcelo segurou firme nas mãos dela, respirou fundo e falou: "Eu vim aqui porque eu precisava entender o que eu realmente queria. E agora eu sei. Júlia, eu escolho você." Ela engoliu, em seco. Mesmo sabendo de tudo, justamente por saber de tudo, ela olhou nos olhos dele, com medo ainda. "Você tem certeza?" "Não. E talvez eu nunca tenha. Mas o amor, quando é de verdade, não vem com garantia. Vem com risco. E eu tô disposto a correr esse risco com você." Ela sorriu, mas com os olhos cheios d'água. "E a sua vida em São Paulo? Sua empresa, sua rotina, sua família,
Eu posso adaptar tudo. Posso vir e voltar. Posso morar aqui e tocar as coisas de lá à distância. A gente dá um jeito. Mas eu não vou mais viver num lugar onde você não tá. Ela abaixou a cabeça, emocionada. Marcelo levantou o rosto dela com os dedos, devagar. Você não precisa mais carregar isso sozinha. Agora é a nossa história. Com o seu passado, com o meu, com tudo. Eu não quero um amor perfeito. Eu quero um amor real. E com... você, eu tenho isso. Ela abraçou ele com força. Daquele jeito apertado, de quem tá se segurando pra não desabar. Marcelo fechou os olhos e sentiu o peito dela batendo contra o dele. Ali, naquele abraço, ele soube que tinha feito a escolha certa. Os dias seguintes foram de arrumação. Marcelo começou a organizar a vida. Falou com os sócios, reduziu presença física na empresa, começou a trabalhar remoto metade da semana. Aos poucos, foi ficando mais na cidade. Compraram uma casa pequena, mas cheia de luz, com varanda, horta no fundo e espaço para rede. Um cachorro chamado Chico chegou logo depois, adotado num evento local. Júlia voltou a desenhar. Pegou os lápis que tinha guardado há anos. Marcelo montou um cantinho só para isso. Ela dava aula de manhã, desenhava à tarde, e às vezes ficava sentada na varanda à noite, só olhando o céu. Não falava muito sobre o irmão, mas agora ela lembrava com carinho. A culpa já não pesava tanto. Não porque sumiu, mas porque agora ela dividia. Eles aprendiam um com o outro o tempo todo. Marcelo aprendeu a esperar, a respeitar o silêncio, a enxergar beleza nas coisas simples. Júlia aprendeu a confiar, a se permitir errar, a acreditar que merecia ser feliz de novo. E viveram assim, com altos e baixos, como qualquer casal de verdade. Mas com uma certeza que os dois carregavam desde aquele banco na praça. Quando a gente escolhe com o coração, mesmo que o caminho não seja fácil, ele sempre vale a pena. O recomeço não chegou com fogos, nem com alguma virada mágica. Não, teve trilha sonora no fundo, nem frases de impacto. Ele chegou devagar, do jeitinho que a vida real costuma fazer, com passos pequenos, rotinas novas e aquele sentimento de vamos tentar de novo, mas agora com mais verdade. Marcelo acordava cedo, mas não mais para reuniões urgentes ou telefonemas sem fim. Agora ele levantava com o cheiro do café que Júlia fazia na cozinha, com o latido de Chico na varanda, com o som das galinhas da vizinha da frente. Às vezes, ele só ficava ali deitado por mais alguns minutos, olhando o teto e ouvindo Júlia cantar baixinho enquanto preparava o café. E aquilo para ele já era tudo. Júlia parecia outra. Ainda era quieta em alguns momentos, mas era um silêncio mais leve. Um silêncio de quem tá em paz. Ela começou a escrever também. Pegava cadernos velhos e preenchia com ideias soltas, pensamentos, memórias do irmão, planos para o futuro. Marcelo leu alguns desses textos escondido e ficou com um nó na garganta. Era bonito ver ela se permitindo florescer de novo. Eles decidiram pintar a casa juntos. Foram num depósito de construção e escolheram as cores sem muita regra. A parede da sala ficou azul clara. O quarto deles ganhou um tom de verde que Júlia chamava de cor de mato molhado, e a cozinha tinha detalhes em amarelo. Marcelo nunca tinha sujado tanto a mão de tinta na vida, mas também nunca tinha rido tanto enquanto fazia isso. As brigas vieram, claro. Marcelo teve dias em que se irritava com o ritmo mais lento da cidade, com a conexão ruim da internet, com o barulho da obra do vizinho. Júlia se incomodava quando ele esquecia de avisar onde ia, quando ele se trancava no quarto para resolver coisas do trabalho e não saía por horas. Mas eles aprendiam. Cada discussão era uma chance de entender melhor o outro, e eles nunca dormiam brigados. Nem uma vez. Júlia começou a dar aulas de arte também. Usava as tardes livres na escola para ensinar as crianças a desenhar, pintar, montar coisas com papelão e tinta guache. Marcelo foi uma vez assistir e saiu de lá com os olhos cheios d'água. Viu ela rindo com as crianças, segurando pincéis, limpando tinta da testa de uma menina, elogiando um desenho torto como se fosse uma obra de arte. E ali, naquele momento, ele soube que tinha feito a escolha certa.
Nos finais de semana, eles recebiam amigos. Gente da escola, da cidade, até o seu Zé da padaria passou a ir lá com a esposa para jogar dominó. Marcelo, que nunca foi muito de papo fora do trabalho, virou o cara que cuidava da churrasqueira, que fazia piada ruim e ria alto. Ele até passou a jogar truco, mesmo errando a pontuação toda hora. E Júlia? Júlia ficava sentada na rede, só olhando tudo, com aquele sorriso que ele aprendeu a amar, aquele sorriso de quem sabe que está exatamente onde devia estar. Um dia, depois de uma dessas tardes cheias de gente, música e risada, os dois ficaram sentados na varanda com uma taça de vinho na mão. O céu estava limpo, cheio de estrela. Marcelo virou para ela e perguntou: "Você já se imaginou vivendo assim?" Ela olhou para ele, pensou um pouco e respondeu: "Não, mas agora não consigo me imaginar de outro jeito." Marcelo riu. Tocou o rosto dela com carinho. "Eu também não." Ela encostou a cabeça no ombro dele e ficaram assim, quietos, só ouvindo os grilos, o vento batendo nas folhas e o coração batendo no mesmo ritmo. Ali, naquela varanda, naquela casa colorida, com um cachorro dormindo aos pés deles e a vida correndo do lado de fora, eles entenderam o que era recomeçar. Não era esquecer o que passou, não era apagar o que doeu, era olhar para tudo que machucou, aceitar, abraçar e escolher seguir, mesmo assim, juntos, um dia de cada vez. E seguiram, de mãos dadas, de peito aberto, de alma lavada,